tudo bem? Tudo. Olha, falávamos nós duas aqui desse nosso set list considerado um trash. Eu adoro essas músicas, você gosta? Eu acho uma acordar, não, mas eu realmente adoro música assim, dita cafona, brega, tipo Sidney Magal. Acho... Bom, cantar, né? Eu já fui cantora. Então, porque teve algumas vezes que eu cantei aqui, porque eu acordo cantando, pra mim cantar faz parte da vida. Faz parte, né? A gente tem que se divertir. Agora, essa semana vai ser uma semana divertida pra quem é de Áries ou não? Então, essa semana, no geral, para todos os signos, tem uma coisa importante a ser dita, tá? Tem uma coisa muito benéfica para todo mundo, que é o Júpiter em Touro e o Sol em Touro. Tá? Então, isso traz para todos os signos uma facilidade com as questões materiais. Então, todo mundo pode ganhar dinheiro? Sim, essa semana é muito boa para ir atrás das negociações pendentes, questões que a gente tem que resolver, que está deixando para depois, marcar aquela... Sabe, reunião que você vai resolver uma questão que você faz tempo tá precisando conversar. Essa semana é muito positiva para isso. Isso para todo mundo? Todo mundo. Então, assim, porque esse Júpiter está em Touro e esse Sol está em Touro para todos. O céu está brilhando para todos positivamente nesse sentido. Mas alguns signos estarão, assim, mais propícios a uma semana dedicada ao trabalho. Cada um tem seu foco, né? Que é o que a gente vai falar. Mas no geral... No geral, para todo mundo. Assim. No geral tem essa coisa boa. E tem outro lado positivo para todo mundo também. Questões pendentes. Sabe aquela academia que você está enrolando para fazer? Sei. Para todo mundo também essa semana é bom para... Ah, tá. Agora eu vou marcar... Sem desculpas. Sem desculpas. Essa semana para todo mundo tem esses dois fatores positivos. É boa para namorar também por conta da lua cheia, né? A lua cheia. E sábado para domingo foi... Aquela lua maior, 14%, né? Lua de mais Buda, brilhante. que eles chamam, lua de Buda. Bonita, grande. Em São Paulo tava bonito pra gente ver a lua. Eu não consegui ver. Não conseguiu ver? Não, eu ainda saí pra jantar, fui num restaurante que tinha uma parte... Não deu pra ver? De cima e tava meio nublado, não vi. Que chato. Vamos então pra Áries? Vamos então pra Áries. Como será Áries tá numa semana que tá ligeiramente tenso, né? Tá com o humor um pouco tenso, então tem que tomar muito cuidado com a falta de tato. Porque o ariano, ele é muito franco, né? Ele tem essa tendência a ser franco, né? Que é positiva, mas a gente sempre tem que saber a hora certa de ser franco, e às vezes a gente é franco numa hora que não é pra ser. Ou com a pessoa que não tá pronta pra ouvir tamanha franqueza. Exatamente. Então, assim, a minha dica pro ariano, para não criar conflitos, para não ter situações, digamos... tensas mesmo, né? Situações onde você fira a sensibilidade de alguém, né? Então, assim, eu acho interessante que o ariano pegue, assim, duas palavras, afetuosidade e sensibilidade. Então, ver muito bem o que ele vai falar, perceber se aquilo tem que ser dito naquela hora, para ele não ter confusão essa semana, porque senão ele pode passar um pouco do limite. Pode se arrepender depois, né? Agora, tá com muita garra, né? Ele... movido por essa energia da semana, que todos têm, né? Tá todo mundo com muito pique para correr atrás também dessas questões materiais. O ariano também tá. Então, financeiramente... Vai ser bom. É bom, porque ele já tem muita garra, né? No geral, o ariano. Ele é um signo de pessoas que vão atrás das coisas. Dificilmente você encontra o ariano... acomodado. Com preguiça, que não faz as coisas. O mapa tá meio... O mapa tem que estar bem zicado em outro signo. Em peixes, em cana. Uma coisa que deixa bem passivo. Porque, assim, no geral, o ariano, ele gosta de ser independente. Então, justamente por ele querer essa independência, ele não fica acomodado, porque senão quem fica acomodado acaba dependendo de alguém, e isso não combina com o ariano. Ele não gosta de depender, né? Ele tem essa questão da independência que é muito bonita no signo. Então, boa semana para você de Áries, mas só controle o que sai da sua boca, né? Exatamente, exatamente. E os taurinos? O touro tá... Como o Júpiter está em Touro, né, e o Sol em Touro, que eu disse que é benéfico para todos os signos, para Touro é incrível, então, nos negócios. Então, é muito, assim, especial essa semana para os taurinos, tá? E, além disso, tem uma característica interessante que os taurinos que não estão comprometidos estão mais ativos nesse sentido de querer um relacionamento sério. Então, aqueles que estão, assim, meio que não sabem se vai firmar ou não. Se caso com uma bicicleta. Exatamente. Essa semana vão querer firmar, vão estar muito atenciosos com o ser amado nesse sentido de responsabilidade, sabe? Se for marido, vai ser aquele marido que vai estar ali, que vai estar preocupado com a mulher, querendo saber se está precisando de alguma coisa. Mesmo que ele esteja longe, sabe? Ele vai ficar pensando nisso. Ele vai ficar pensando, ele vai ter um cuidado a mais. Então, isso é positivo para o parceiro também, né? Verdade. A gente sempre fala que o parceiro, às vezes, também está beneficiado. Porque, às vezes, a gente escuta o nosso signo... E não o do parceiro. Mas também serve para as pessoas que a gente se relaciona. Verdade. Por exemplo, se você tem um namorado de Áries e você já sabe que o Áries vai estar assim, também não provoca. Também fica na sua... O Áries fica quieto e você também já não vai encher o saco dele. E quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana que o maior dom deles, que é a comunicação, né? Os geminianos, eles são regidos por Mercúrio.
que é o planeta mais rápido que tem, que rege Virgem, que é o da Mama Brusqueta, né? É a Mama. Que é o meu também, que é um planeta muito rápido. Então, as pessoas, tanto de Gêmeos como de Virgem, elas são muito boas com comunicação e têm um pensamento muito rápido. E o geminiano, principalmente. O geminiano, ele fala às vezes por 4, porque são 4, né? Então, assim, ele tem uma facilidade com isso e essa semana isso vai estar potencializado. Então, cartas, e-mails, SMS, um contrato que ele tenha que redigir, qualquer questão que tenha a ver com comunicação, um livro que ele tenha que ler, porque ali também alguém tentou se comunicar com ele, uma prova que você vai estar favorecida. Então, assim, Gêmeos essa semana, se ele tiver algum almoço de negócios que ele está precisando marcar, algum jantar... É a semana certa. É a semana certa, porque ele vai conseguir cativar a pessoa, sabe? Principalmente se ele olhar no olho e jogar aquele charme dele, né? Pronto, ganhou. Porque o geminiano, quando ele quer levar, tem que ser duro pra não ser levado por ele, né? Que ele consegue fazer aquela carinha que nem o gatinho do Shrek, né? E ele leva todo mundo. Mas isso, pra você que quer aproveitar de uma forma positiva a semana, tem que ficar atento. Porque senão a comunicação, embora favorecida, quando usada de um jeito errado, pode te prejudicar também, né? Assim, a boca sempre tem que tomar cuidado. Todos os signos, always, né? O ser humano. É verdade. E quem é de Câncer? Câncer tá numa semana que tem que estar bem disposto a encarar o que eu chamo de sombras, tá? Então, aquele nosso lado B, você usa esse termo, né? Lado B. Lado B. Aquele nosso lado B que às vezes... que às vezes a gente não quer encarar porque é um pouco dolorido e porque às vezes é difícil transformar. E porque é mais fácil, às vezes, a gente ver a sombra no outro e não na gente. Só que essa semana, para o canceriano, essa sombra vai ficar muito nítida. É como se tivesse sido colocada para ele. Então, ele vai ser obrigado a encarar essa sombra, tá? E para que ele não sofra com isso, o que eu aconselho é que ele faça algum tipo de terapia que ele goste, que ele acredite, tá? Para que essa terapia ajude a encorajá-lo, ter força para encarar essa sombra, não negá-la, tá? Encarar e conseguir transmutá-la. Quando eu digo transmutar, eu digo trazer luz. Que é o que a gente precisa ser. Para a sombra, né? Que é a dicotomia. Porque a sombra, ela existe não como uma coisa negativa, não nessa dicotomia de maniqueísta, de bem e mal. Ela existe como algo que pode friccionar a gente para crescer, né? O mal, que a gente chama de mal, né? Porque Deus permitiu existir o mal na Terra. Ele existe até pra gente saber o que é o mal. Porque se só existisse bem como a gente saberia, a gente ia ser um robô. Nós íamos ser robôs que vamos sempre fazendo bem sem saber o que é o mal. Mas a gente tem o livre-arbítrio para decidir que caminho a gente quer seguir, né? Exatamente, que eu acho que é a coisa da metáfora da maçã, né? Na hora que experimentou, soube o mal é esse aqui. Você quer ou você não quer? Você decide a partir de então. Que ele existir e você enxergá-lo gera essa fricção que é positiva se você olhar o mal e não se entregar para ele, né? Mas olhar para ele e falar, puxa, isso eu não quero. Esse na minha vida, não. Por isso que às vezes a gente toma na cabeça, né? A gente sofre, né? Que vem uma coisinha, vem uma prova, né? Pra gente passar por aquilo e falar assim, nossa, isso eu não... Uma coisa, de repente, que a gente fez pro outro, acontece com a gente fala, nossa, eu já fiz isso pra alguém. Nossa, preciso... E diz minha irmã que quando a gente toma essa na cabeça rápido, senão que a gente tá devendo um pouco menos, né? Como toma rápido? Quando toma rápido, que você fala pro outro e acontece com você, senão que você tá devendo um pouco menos. E que, né, tipo assim, Papai do Céu tá cuidando de você. Essa menina tá errada. Deixa eu ensinar ela rapidinho pra ela não continuar criando mais karma. Mesmo erro, e criando mais karma. É verdade. Né? Já aprende logo. Quem tá ouvindo a gente agora, assistindo, presta atenção no ascendente também pra saber que equilíbrio você pode dar à sua vida nessa semana, né? Com certeza. E se você já fez seu mapa astral, ou seja, se você já sabe onde estão os outros astros, por exemplo, se a sua lua tá em Touro, se a sua lua tá em Áries, você também pode ver a lua. Porque a lua é super importante. Que não é todo mundo que sabe a lua, né? Ascendente já tem gente que não sabe. Quem dirá a lua? Quem dirá a lua. Mas quando você sabe, também você pode ter essa mesma observação que você fez válida pra lua. Mas a lua, que característica ela dá na vida da gente? Olha, a lua, ela tem relação com o nosso temperamento, tá? Também com o nosso tipo físico. Então, assim, às vezes uma debilidade que nós temos, uma tendência, por exemplo, a ficar com dor de garganta. Vou dar um exemplo. Eu tenho a lua em Touro, tá? Então, eu tenho essa área mais sensível do pescoço, que é a área que Touro rege, mais sensível. Então, ao mesmo tempo que você fica com uma voz que considera uma voz bonita, uma voz postada, você também tem essa área super sensível. Até eu começar a trabalhar com alquimia e saber fazer limpezas, ou seja, saber deixar energeticamente essa área aqui da comunicação limpa, né? Eu vivia com dor de garganta há uns 10 anos atrás. Vivia tomando amoxicilina, vivia trabalhando várias coisas, porque a lua, ela mexe muito com a sua fragilidade. É importante saber em que signo nós temos a lua, justamente para isso, porque aí a gente já fica sabendo, vamos supor, se tá em Leão, você já sabe que você vai ter a vida inteira que cuidar do coração.
A minha sua lua lua tá em Leão, Então eu tenho colesterol alto. Então o ômega 3 lá você precisa. Agora baixou e aumentou o bom colesterol, mas você não pode vacilar. Você tem que estar o tempo inteiro prevenindo, usando questões, né, que previnem problemas de coração. Que legal. Pela lua em Leão. Podemos um dia falar sobre as luas, então. Vamos, com certeza. Agora, quem é de Leão? Leão tá numa semana que a palavra-chave é foco e ação, como a gente diz no coaching, tá? Então, você decidiu o que você quer, né? Para quem não decidiu, leonino, por favor, decida e vá atrás do que você quer. Ou seja, trace metas para conseguir aquilo. Estipule um prazo, eu vou demorar tanto tempo para atingir isso, o final vai ser aquilo. Ou seja, você vai fazer uma diacronia do seu objetivo e ir atrás, tá? Ir atrás. Não ficar acomodado. Não, né? Então essa semana favorece isso. Ele não tá com tendência a ficar acomodado, ele tá com uma tendência de ir atrás, de ter foco. E a palavra-chave é empreender. Muito bom. Tá? Então, assim, foco e ação no empreendedorismo. Agora, e os virginianos, Mama Brusqueta? Nós, virginianos, estamos nessa semana com uma tendência a ficarmos bem focados nas coisas práticas da vida, porque é um signo de terra, tá? Então, essa questão do Júpiter em Touro, né, que está ocorrendo agora, e do Sol em Touro, é muito favorável para a Virgem nesse sentido material também. Tá? Então, a Virgem essa semana para os negócios, para ganhar dinheiro, tá muito bom para o trabalho. Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque tem um outro lado que está puxando para a espiritualidade. Então, assim, o meu conselho para os virginianos é que não fiquem só, ai, nossa, tá tudo bem, estou super bem sucedido nesse momento, e deixe de lado a espiritualidade, porque existe uma energia favorecendo a prática da espiritualidade. Então, que a espiritualidade para o virginiano essa semana não seja só uma palavra, mas seja uma prática. Muito bom. Da forma que cada um quiser. Seguindo o credo de cada um, né? Exatamente. E os librianos? Bom, o Libra tá numa semana boa para as relações sociais no geral, tá? Amorosas também. Então, assim, aquele libriano que está solteiro, né, que tá disponível. Que tá disponível, ele vai estar assim, super, eu quero alguém, entendeu? Mas aceitando qualquer coisa? Não. O Libra não é de aceitar qualquer coisa, não é um signo assim. Tô enchendo o saco do Riquinho. Libra não é assim, não. O Libra, ele gosta ele é exigente, ele é muito ligado em questões estéticas, né? Então, o homem de Libra, ele liga muito que a mulher seja bonita, ele não é... um grande libriano, Vinícius de Moraes, o que ele dizia? Pois é. As feias que me desculpem, mas a beleza é essencial. Então, o libriano, ele é ligado em estética. Não tem jeito. Assim, até com a estética ele pode dar uma amolecida. De repente, ele conhece uma mulher muito bonita, que não é tão inteligente, ele, mas puxa, ela é tão gatinha. Aí ele vale a pena. Ele aguenta as bobagenzinhas que ela fala, alguma coisinha assim. Puxa, tem um cabelo tão bonito. E deixa pra lá o resto. Então, essa semana tem uma outra coisa pra Libra. Cuidado com cobranças, tá? Porque ele vai estar um pouco mais carente, porque ele tá com esse foco no amor, e ele pode, às vezes, ficar um pouco aquele chatinho cobrando. Então, cuidado com relapso, né? Cuidado. E a de Escorpião, semana estará bem? Bom, o Escorpião tá numa semana que tem duas coisas bem diferentes entre si. Um lado muito voltado para a sexualidade e o outro lado pendendo para a autotransformação. Então, não fica nem tanto o Sol, nem tanto a Lua. Então, assim, o meu conselho é curta essa sexualidade, os parceiros dos escorpianos aproveitem, porque eles vão estar muito cheios de amor para dar essa semana, tá? Mas não deixe de lado essa questão da autotransformação, porque essa semana eles têm a possibilidade, rara, não é toda semana que a gente tem isso, de se livrar de algum vício. Aquela mania que você tem, aquela coisa que te incomoda. Pode ser um comportamento, pode ser inclusive um hábito, sedentarismo, comer demais, comer muito açúcar. Então, assim, meu conselho para escorpião é: veja aquilo que você não quer mais e desapegue-se. Vira a página. Ótima semana. Muito boa. Tem alguma coisa na vida da gente que a gente eu acho assim, o escorpiano que está ouvindo isso agora, pensa. Faz a listinha, às vezes até tem mais de uma coisa, tá? Por favor, não precisa ser uma. Veja aquela que te podem ser duas, mais, a primeira, e já vai tirando. Quem é de Sagitário? Sagitário tá numa semana muito positiva para viagens, tá? Então, aquele sagitariano que não pode viajar, porque não é todo mundo que pode viajar toda semana, nós não podemos, né? Adoraria, mas não dá. Não dá. Então, o sagitariano deve procurar programar alguma viagem para o final de semana, aquele que não pode viajar durante a semana, tá? E se também não puder viajar no final de semana, então, durante o final de semana, planeje algum tipo de atividade cultural. Cinema, teatro ou shows.
Tá? Que vai acabar se beneficiando. Sim, porque ele precisa dessa quebra, alguma coisa que transporte ele, porque tem a ver com a casa 9, que é a casa de Sagitário. Então, assim, essa semana tá pegando nessa casa para eles, ou seja, os assuntos relativos a essa casa são viagens, religiosidade, num sentido de estudos e filosofia. Então, se ele não conseguir viajar, se ele conseguir fazer uma prática, assim, cultural, filosófica, algo mais profundo, seria interessante também. Boa semana, então, para você de Sagitário. E os capricornianos? Capricórnio, essa semana também é um signo de terra, né? Como Virgem e Touro, que estão mais favorecidos do que todos por conta da questão do Júpiter e do Sol em Touro. Então, ele pode ter muitas portas abertas. Tá? Bom. Mas tem um detalhe que ele tem que tomar muito cuidado essa semana. Qual? Com ser mais simpático, mais sociável. Muitas vezes o capricorniano ele é um pouco duro, um pouco seco. Meio carrancudo, né? E um pouco frio, sempre reclamando das coisas, sempre vendo o lado negativo, né? Então, assim, essa semana convém que ele não faça isso, que ele pare de reclamar dos problemas dele. E busque uma solução. Isso, e que ele não só busque uma solução, como ele aja de uma forma um pouco mais extrovertida, mais afetuosa. Então, assim, seja mais afetuoso. Outra dica para Capricórnio é que ele não fique só pensando nele, que ele pense mais no outro essa semana. Como ele eu posso individualista? Não, até que o Capricórnio não é dos mais individualistas, assim, dos signos, tá? Ele é um signo até que sabe ver o outro, assim, eu tenho grandes amigos de Capricórnio, pessoas que eu gosto muito de Capricórnio e eu acho que são bons amigos. Capricórnio, quando você precisa, ele tá sempre presente. Tá ali, eles são muito responsáveis. Então, quando você chama ele na responsabilidade, ele sai do ego dele, da individualidade dele e assume, principalmente se ele gostar de você. O difícil é ele gostar de você, que eles são exigentes, né? Mas também quando Capricórnio não gosta de qualquer um, não. Eles são exigentes nos relacionamentos. Eles são difíceis, inclusive, de se apaixonar. Eles não gostam de qualquer pessoa. Vamos daqui a pouco falar sobre celulite. Você se incomoda com a celulite que você tem? Não tem celulite? Que sorte a sua. Eu tenho. E o que a gente tem que fazer para evitá-la, você vai saber já. Sorte de quem não tem, né? Sorte de quem tem a humildade de falar assim no ar pro Brasil inteiro que tem celulite. Isso daí também precisa ter muito desapego. Parabéns. Se o problema fosse só a celulite, tá celulite bom. A gente quer esconder. Isso daí eu já tem que esconder, quando eu sento ela aparece, pelo menos já isso daí é o ascendente Áries que você tem, que é franco, que é o que é. Quem quiser gosta, o que essa franqueza às vezes vai contra, viu? Quer dizer, e pros aquarianos essa semana? A franqueza pega? Falando de você, dos aquarianos, os aquarianos essa semana estão com uma certa tensão, tá? Tensão? Tensa? Estão um pouco irritados, assim, sabe? Eles não estão com muita paciência, estão um pouquinho irritadiços, assim, sabe? Então é uma semana que o meu conselho para os aquarianos é que eles tentem, de alguma maneira, extravasar as emoções dele. Então, vamos supor, se você é uma pessoa que já tem um costume de quando percebe que você tá ansiosa, que nem você faz acupuntura, que eu sei. E comecei pilates agora. E parece que toma floral também. Toma floral também. Ou seja, você tem um cuidado com você. Então, os aquarianos que estão se trabalhando, talvez nem sintam isso. Mas aqueles que não estão, talvez sintam essa coisa da ansiedade, do nervosismo, da irritação essa semana. Aí tem que buscar algo para acalmar. Buscar alguma fórmula uma válvula de escape para isso. Transbordar essas emoções não em cima de alguém, ou não de uma forma negativa dentro de você mesmo implodindo, mas fazer alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é bom quem convive com nós aquarianos não cutucar a onça com a vara curta. Passear no parque, assim, igual Áries. Ainda mais o aquário ascendente Áries, então te deixa quieta essa semana. Não pisa. Quer um favor? Me esquece. Te deixa bonitinha no seu canto e ganha mais. E quem é de peixe? Peixe está numa semana muito favorável para parcerias, tá? Então, questões relacionadas ao companheirismo, pessoas que você precisa ter próximo, tá? Você tem que correr atrás essa semana. O pisciano tem que dar uma, digamos assim, um plus, uma atenção maior para o outro, no sentido de perceber que precisa dele. Então, vamos supor, uma pessoa que o pisciano percebe que aquela pessoa podia ser um bom parceiro, poderia somar no trabalho dele, é a semana dele ir atrás dessa pessoa. Porque a junção de forças essa semana para ele, as parcerias estão favorecidas. Então, você aqui de peixes, aproveite essa semana nesse sentido. Agora, quem quiser aproveitar a semana para fazer um autoconhecimento, um tratamento holístico total, pode aproveitar e já marcar contigo também, né, Paula? Pode, lógico, estou à disposição para atender quem precisar aí nas técnicas todas que eu trabalho, com as florais, com a acupuntura, com fito, com a reeducação alimentar. E no site a gente tem as informações também, No site eu explico cada uma das técnicas, tem vídeos, tem textos, tem testes também. Tem um teste no item acupunturista que a pessoa vê como que estão os elementos, se está em equilíbrio, se está em desequilíbrio. Isso é bom. O site, www.vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. O telefone da Paula Pires é 8355 1817.